E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para falar sobre o salário dos jogadores antes de o futebol concentrar tanto dinheiro. É incrível como as coisas mudaram ao longo dos anos no mundo do futebol. Acompanhe até o final para saber qual o salário dos jogadores do passado. Mas antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos para o vídeo. Lá nos primórdios do futebol, na década de 50 e 60, os salários dos jogadores eram muito diferentes do que vemos hoje. Naquela época, os atletas não ganhavam cifras milionárias como vemos atualmente. Os salários eram modestos e muitos jogadores precisavam ter uma outra profissão para complementar a renda. O foco principal dos jogadores era o amor pelo esporte e a paixão por defender as cores de seus clubes. Era uma época em que a fama e o dinheiro não eram os principais objetivos dos atletas. Eles viviam pelo prazer de jogar, de representar suas equipes e fazer a alegria da torcida. Conforme o futebol foi crescendo em popularidade e tornando-se um verdadeiro fenômeno global, as cifras começaram a aumentar. As grandes ligas e os clubes passaram a investir mais dinheiro em contratações, atraindo estrelas internacionais e valorizando os talentos locais. Hoje em dia, os salários dos jogadores de futebol atingiram níveis astronômicos. São alguns outros ganhando salários que estão além da imaginação. Times poderosos, patrocinadores e contratos de televisão injetam bilhões de dólares no esporte, tornando-o uma verdadeira indústria global. Essa transformação impactou a vida dos jogadores e também o modo como vemos o futebol. Alguns atletas se tornaram verdadeiros ídolos e ícones, não apenas dentro de campo, mas também no mundo dos negócios e na mídia. Para termos uma ideia de qual seriam os valores dos salários no passado, nos anos 60, Pelé, o rei do futebol, ganhava cerca de 150 mil dólares por ano. Embora fosse considerado um dos melhores jogadores do mundo, seus ganhos ainda eram relativamente modestos comparados aos padrões atuais. Se ajustarmos esses valores para o contexto atual, isso equivaleria a aproximadamente 1,2 milhões de dólares por ano. Já nos anos 80, Diego Maradona recebia um salário anual de cerca de 700 mil dólares. Embora fosse um jogador excepcional e conquistasse grandes títulos pelo Napoli, esse valor parece pequeno quando compararmos aos salários dos jogadores da elite de hoje. Considerando a inflação, isso seria equivalente a aproximadamente 2,1 milhões de dólares por ano nos dias atuais. O lendário Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história, ganhava cerca de 300 mil dólares por ano durante os anos 70. Na época, esse valor era significativo, mas em comparação aos jogadores de ponta de hoje, seria considerado relativamente baixo. Em termos ajustados para a inflação, isso seria em torno de 1,8 milhões de dólares por ano nos dias atuais. Para compreendermos melhor essa diferença de valores, vou citar alguns exemplos de salários atuais, como por exemplo, Lionel Messi. Atualmente Messi é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Em sua passagem pelo Paris Saint-Germain, o PSG, Messi recebeu um salário anual de cerca de 75 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 82 milhões de dólares por ano. Comparando aos exemplos históricos, o salário de Messi é incomparavelmente maior, demonstrando o crescimento significativo da remuneração no futebol. Outro jogador que recebe um salário astronômico é Cristiano Ronaldo. No Manchester United, seu último clube antes de ir para o mundo árabe, Cristiano ganhava cerca de 65 milhões de euros por ano, que corresponde a aproximadamente 71 milhões de dólares anuais. Assim como Messi, o salário de Cristiano Ronaldo ultrapassa e muito os valores recebidos pelos jogadores do passado. No Paris Saint-Germain, Neymar também está entre os jogadores mais bem pagos. Ele recebe um salário anual de cerca de 38 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 41,5 milhões de dólares por ano. Embora seja um valor menor em comparação com Messi e Cristiano Ronaldo, ainda é significativamente superior ao salário dos jogadores históricos. Essas comparações mostram claramente como o futebol se tornou um esporte altamente lucrativo e o salário dos jogadores de elite
alcançam cifras inimagináveis em comparação com o passado. Hoje em dia, os maiores astros do futebol recebem salários multimilionários, refletindo a enorme influência e popularidade global do esporte. Apesar de toda essa evolução, é importante lembrar que o futebol continua sendo o esporte que conquista corações e emociona pessoas de todas as idades e culturas. A paixão pelo jogo é o que move milhões de torcedores ao redor do mundo, e essa paixão nunca vai mudar. Então, pessoal, espero que tenham curtido essa viagem no tempo para conhecer um pouco mais sobre os salários dos jogadores antes de o futebol concentrar tanto dinheiro. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre a história e curiosidade do futebol. Até a próxima!